Devastação nos Estados Unidos. Chega a número de mortos na passagem de um tornado no estado de Oklahoma. O vento de mais de 300 km por hora destrói escolas e um hospital e deixa montanhas de entulho na cidade mais atingida. Nossos repórteres mostram o trabalho de resgate das equipes. O reencontro emocionado de parentes com crianças que conseguiram se proteger. Explicam o que provocou o fenômeno. Divulgadas imagens do choque de balões que matou 3 no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional desta terça-feira começa com informações sobre a cidade americana que foi devastada ontem por um tornado. O correspondente Elter Duarte fala ao vivo de Nova York com a gente. Boa noite para você, Elter. Olá, Bonner e Patrícia, boa noite a todos. Bem, o tornado de ontem foi muito forte, era muito grande e provocou muita destruição. E por causa desse poder, o tornado, que estava sendo considerado de categoria 4, foi elevado agora para a categoria máxima, a 5. 24 pessoas morreram, entre elas 9 crianças. Outras 237 pessoas ficaram feridas e ainda há desaparecidos. Vamos ver agora, na reportagem dos correspondentes Júlio Mosquera e Sherman Costa, como todo esse caos começou. Um dos desastres mais terríveis da história de Oklahoma. Foi assim que as autoridades descreveram a tempestade que atingiu o estado ontem à tarde. Às 2h29 foi emitido o primeiro alerta de que um tornado estava se aproximando. 16 minutos depois, o funil gigantesco tocou o solo na cidade de Newcastle. Com ventos de pelo menos 320 km por hora e com mais de 2 km de diâmetro, o tornado foi classificado na categoria 5, a mais forte de todas. O redemoinho percorreu 16 km até chegar a Moore, na região metropolitana da capital, Oklahoma City. No caminho do tornado, 2 escolas de ensino fundamental, um hospital e vários bairros residenciais. Cerca de 50 minutos depois, a tempestade se dissipou a 8 quilômetros dali. Um andar inteiro do pequeno hospital da cidade foi arrancado. Cerca de 30 pacientes tiveram que ser transferidos. A 3 quilômetros dali, a escola fundamental Blair Woods também foi completamente destruída. Em meio à confusão, professores ajudavam os estudantes a localizar os pais. Esta mulher não conseguiu segurar as lágrimas quando encontrou a salve. Ela agradece à professora. Vocês foram muito corajosos. Esta montanha de entulho foi tudo que sobrou de outra escola fundamental, a Plaza Towers. 75 pessoas estavam no local na hora em que o tornado atingiu o prédio. Eu tive que segurar numa parede porque não queria sair voando, contou o aluno. O vento arrancou uma porta e eu vi o tornado com meus próprios olhos. Depois disso, eu só senti os tijolos caindo em cima de mim, lembrou o menino. Bombeiros conseguiram resgatar várias crianças com vida, mas também retiraram os corpos de pelo menos 7 alunos. A operação de resgate se estendeu pela noite. Militares usaram equipamentos que reagem ao calor para tentar localizar sobreviventes entre os escombros. Não há um número oficial de desabrigados, mas 6 bairros residenciais foram apagados do mapa. 40 mil moradores estão sem energia elétrica e o abastecimento de água também foi interrompido. Cães farejadores se juntaram às buscas, enquanto moradores tentavam salvar alguns pertences. Esta senhora conta que buscou abrigo no banheiro. Fiquei sentada num banquinho, abraçada com o meu cachorro. Eu senti que o banquinho saiu do chão e quando tudo acabou, eu chamei o meu cachorrinho. Mas ele não respondeu. Enquanto ela dava a entrevista, uma surpresa. Desde ontem, a confusão em Moore é tão grande que as autoridades chegaram a anunciar hoje cedo que havia 91 mortos. O número, como a gente viu, foi revisado para 24 vítimas. O mês de maio é marcado pela passagem dos tornados na região central dos Estados Unidos. A repórter Flávia Freire mostra agora como se formam fenômenos como este, que atingiu de maneira devastadora o estado de Oklahoma. Vários elementos contribuíram para a formação do tornado nos Estados Unidos.
Um deles foi o choque de uma massa de ar frio e seco que veio do Canadá com uma massa de ar quente e úmido que chegou do Golfo do México. Elas se encontraram nessa área de planície que não tem grandes obstáculos e que fica entre os estados de Kansas, Oklahoma e Texas. A região ficou muito instável e os ventos passaram a girar cada vez mais rápido em diferentes altitudes. Primeiro na horizontal, depois na vertical, formando um funil, como é característico do tornado. E novos fenômenos como esse ainda podem atingir o meio oeste americano, porque as condições do tempo vão continuar favoráveis. E os Estados Unidos estão em plena temporada de tornados. A cidade de Moore já teve que ser reconstruída 14 anos atrás por causa de uma série de tornados devastadores. Mas o de ontem foi mais destruidor ainda, como a gente vê agora na reportagem de Alan Severiano. O barulho parece o de um trem passando. É o que costuma dizer quem testemunha um tornado. O de ontem suspendeu carros e objetos a vários metros de altura e depois lançou os destroços sobre a cidade de Moore, que já viveu outras tragédias. Em 1999, 74 tornados em menos de 24 horas varreram Moore e a vizinha Oklahoma City. Um deles atingiu 512 km por hora. 8.000 casas foram destruídas e 46 pessoas morreram. Segundo as autoridades, apesar de menos veloz, o tornado de ontem foi mais devastador. Os Estados Unidos não se viam assim desde 2011, quando 158 pessoas morreram em Joplin, no estado do Missouri. Os ventos arrasaram parte da cidade e também a área rural, ferindo mais de 1.000 pessoas. A área de planícies que se estende do Texas à Dakota do Sul é conhecida como o Corredor dos Tornados. É a região de maior incidência desse tipo de fenômeno nos Estados Unidos, o país que registra o maior número de tornados no mundo. Em média, são mais de 1.200 a cada ano. Os tornados marcam a primavera americana. A maioria se forma no mês de maio. Na semana passada, eles já tinham provocado mortes no Texas. E no domingo deixaram 2 vítimas no meio oeste. Mas se são tão frequentes e muitas vezes ocorrem nos mesmos lugares, por que continuam matando tanta gente? Segundo o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, o aviso de tornado é dado assim que ele é visto ou detectado por um radar meteorológico. Ontem o alerta foi liberado 16 minutos antes, um tempo melhor do que a média de 13 minutos de antecedência, mas que não foi suficiente para salvar muitas vidas. A superintendente das escolas públicas de Oklahoma disse que, apesar do tempo curto depois do comunicado, todas as escolas tomaram as medidas possíveis para se proteger. A governadora de Oklahoma pediu força e coragem à população para lidar com a tragédia e afirmou: vamos superar o trauma. O governo federal prometeu liberar recursos para ajudar na reconstrução. O presidente Barack Obama disse que os moradores da região podem contar com o apoio federal pelo tempo que for necessário. Por mais acostumada que esteja com os tornados, a cidade de Moore vai dormir hoje perturbada por um som assustador. Agora o foco das autoridades é encontrar sobreviventes nos escombros. Para os moradores que perderam tudo, é hora de calcular o prejuízo, de tentar reconstruir suas casas numa área que é historicamente muito insegura. As autoridades dizem que as perdas podem ultrapassar o equivalente a mais de 2 bilhões de reais. Patrícia e Bonner. Obrigado, Welter Duarte e toda a equipe da Globo nos Estados Unidos.